E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouco sobre como estudar de um jeito muito mais fácil, muito mais tranquilo mesmo, sem você ter tanto esforço, digamos assim. E eu acho que com essas dicas, com esse passo a passo completo, vai dar tudo certo e você vai conseguir estudar, vai conseguir se manter ali motivado, disciplinado. Se bem que a motivação às vezes não vem sempre, mas a disciplina vai estar ali presente. E aí eu acho que com todas essas dicas vai ser muito útil, muito produtivo para você aplicar no seu processo de preparação, né, para determinado vestibular ou prova que você pretenda fazer. Mas é isso. Antes de começar o vídeo, como eu sempre digo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Enfim, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Let's bora! Vamos lá, meu povo. Separei aqui 5 dicas para falar com vocês. Coloquei até uns tópicos aqui para não me perder também. São dicas que eu, por sinal, aplico também, né? Eu faço faculdade e essas dicas, vira e mexe, eu tô aplicando no meu dia a dia para sobreviver, né, na faculdade. E aí eu decidi gravar esse vídeo também para que vocês possam ter em mente quais são essas dicas e como vocês podem aplicar isso no dia a dia de vocês, enquanto vocês estiverem estudando, né, de certa forma. Mas é isso, vamos lá. Primeira dica, faça pausas. Como assim? Eu acho que muita gente às vezes acha que estudar está muito ligado, né, e está muito relacionado a essa ideia de que você tem que se esforçar muito. Pelo contrário, eu acho que você pode ser inteligente, pode ser estratégico a ponto de fazer pausas e estudar da maneira muito mais intencional e muito mais assertiva, digamos assim. Então você não precisa ficar 10 horas seguidas, né, estudando para dizer que você estudou e que você entendeu o assunto, porque isso é muito relativo. Tem gente que funciona com esse método, mas também tem gente que não funciona. E eu acho que é muito mais saudável e muito mais prático mesmo você fazer pausas, intervalos entre esses momentos de estudo. Então, uma ótima forma, né, uma ótima maneira de você estudar, né, de algo assim mais estratégico, mais inteligente, é fazer isso. Porque quando você faz pausas, você relaxa seu corpo, sua mente, o que você está pensando ali naquele momento. Então, às vezes é muito desgastante, é muito maçante você estar ali sentado, estudando, muito cansativo. E quando você faz pausas nesse intervalo, né, quando você cria intervalos, digamos assim, para poder estudar, e aí depois você descansa, vai comer alguma coisa, vai ver outra coisa aleatória do seu dia, né, um outro contexto totalmente diferente do estudo, para você poder realmente desligar ali daquele estudo, só por um momento, para você relaxar. Isso é muito importante para a sua saúde mental, para a sua disposição ali mesmo, para você recuperar, para ter mais energia para poder continuar estudando. Então, quando você faz pausas, quando você tem um momento para você, é muito bom, porque fica muito mais tranquilo e muito mais leve o estudo, né? E você estuda de uma forma mais inteligente e não difícil. Então, essa é a primeira dica, né? Fazer pausas ajuda muito. Eu mesmo, na faculdade, quando estou estudando, né, quando o assunto é muito grande, eu fico fazendo essas pausas para eu ficar tranquilo, para eu continuar ali, para não procrastinar. Porque quando eu fico muito tempo, né, estudando, às vezes eu fico muito cansado, eu vou pegar no celular e quando eu vejo, eu fiquei mais de 1 hora só mexendo no celular. Então eu acabo não fazendo o que eu tenho que fazer por conta disso, porque eu não me dei esse momento de relaxar um pouco, né, de criar intervalos de descanso. Então é muito importante quando você cria esses intervalos, quando você faz pausas mesmo entre seus estudos, para você poder relaxar e descansar. Então essa é a primeira dica e eu quero que você tenha em mente isso, né? Fazer pausas é muito importante e eu acho que seria legal que você aplicasse no seu dia a dia. Bom, vamos lá então. Segunda dica, se dê recompensas. Isso também eu custei muito a colocar na minha rotina de estudo, porque eu achava que não era o ideal, porque eu ia ficar enxergando o estudo como algo ruim, como algo chato, e as recompensas como algo que fosse, sei lá, uma forma de entretenimento, né? E eu não queria ter esses olhos para os estudos, né? Mas eu entendi que, na prática, funciona isso, quando você se dá recompensas. Pelo menos funciona pra mim. Por que isso? Porque quando você fica um certo tempo estudando e no final do dia você se dá uma recompensa, pode ser a menor recompensa que for, tipo, uma coisa aleatória, por exemplo, ter um momento consigo mesmo, 30 minutos assistindo uma série. Ou então, sei lá, algo que você goste, né, para você inserir no seu dia. Isso é muito bom. É como se fosse um momento mesmo de descanso. É bem semelhante com a primeira dica, de você ter esses intervalos, né? Porque quando você fica o dia todo estudando e chega no final do dia, né, à noite, e você pega um momento para poder se dar uma recompensa, por exemplo, comprar alguma coisa que você gosta, sei lá, comer algo que você gosta, ou então fazer um brigadeiro,
simples coisas, sabe? Pequenas coisas que você pode colocar no seu dia e que você enxerga como uma recompensa, fica muito mais legal e muito mais interessante de você estudar, né? De uma maneira muito mais inteligente, muito mais tranquila e não difícil. Porque você vai se dar recompensas a partir do esforço que você teve no decorrer do seu dia. Na prática isso funciona muito, né? Talvez tem gente que não concorde com isso, mas eu digo por experiência minha, assim, eu vejo que às vezes funciona comigo. Tem dias que eu não quero estudar, que eu não quero sentar, né, e pegar um assunto maçante, que é difícil, às vezes eu tenho essa motivação, né, mas quando eu penso assim, não, eu vou anotar aqui no meu caderno, eu também gosto de anotar, eu vou anotar aqui no meu caderno o que eu tenho que fazer hoje, e aí se eu cumprir tudo isso à noite, eu vou fazer tal coisa, porque eu consegui cumprir tudo isso. Então eu consigo fazer todas as atividades, todas as tarefas, porque eu sei que no final do dia eu vou ter aquela recompensa. Mas caso eu tenha cumprido com tudo que eu me propus a fazer no decorrer do meu dia. Então se dar recompensas também é uma ótima forma de você estudar de uma maneira muito mais inteligente, muito mais prática, estratégica, porque você sabe que no final do dia você vai ter aquela recompensa e o estudo não vai ser tão difícil, né? E você não vai ter esse comportamento, digamos assim, de procrastinação. Porque você sabe que tem que fazer, porque no final do dia você vai ter aquela recompensa. Se você não conseguir fazer, se você procrastinar, se você ficar empurrando com a barriga, adiar, deixar para outro dia, outro momento, você não vai ter aquela recompensa. Então eu fazia isso, eu faço isso também. Eu fazia mais antes, quando eu estava estudando para o vestibular. Hoje na faculdade não faço nem tanto, né? Tipo, eu diminui um pouco, mas é uma ótima dica e uma ótima forma de você também adotar isso, né? Colocar isso como uma rotina, como um hábito nos seus estudos. A terceira dica é bem semelhante com isso que eu também falei, de você anotar, é você fazer uma lista com as prioridades. Então, por exemplo, eu quero estudar para o Enem, certo? Então, o que eu tenho que estudar? Quais são os assuntos que caem com mais frequência? Então é você fazer uma lista de prioridades. Quais são os assuntos que são mais recorrentes? Como é que vai ser a minha logística na semana para eu estudar tal coisa, determinado assunto X, Y, Z. Então é você criar mesmo uma lista de prioridades, porque assim você consegue visualizar, você consegue ter a noção do que tem que ser feito, quando vai ser feito, como vai ser feito. É você deixar tudo organizado, porque quando você organiza tudo, a visualização é muito importante. Você tem que enxergar tudo que você está fazendo, né? Como se você estivesse fora da ilha. Tem gente que fala isso, né? Quando você está fora ali da bolha, daquele contexto, e você se enxerga. Isso é muito bom, porque quando você se enxerga e quando você vê o que você está fazendo e quais são os seus propósitos, né? O motivo de você estar ali estudando, fica muito mais fácil de você estudar, de você não procrastinar, de você seguir ali focado, firme, né? Constante, principalmente, né? Mantendo essa constância, porque você está vendo, você está visualizando o que tem que ser feito. Então, quando você cria essa lista de prioridades, do que tem que ser feito, de como tem que ser feito, fica muito melhor de você estudar, de você não desistir no meio do caminho. Então, essa é a terceira dica e é uma ótima forma também de você estudar de uma maneira muito mais inteligente e não difícil. A quarta dica é você ter metas diárias, semanais, mensais. Então, é você ver seu progresso, sua evolução. Eu também gosto de visualizar isso. Eu gosto de colocar no quadro e ver, por exemplo, aqui, né, no mural aqui do meu quarto. Eu gosto de ver mesmo como está a minha situação, digamos assim, no dia, na semana e no mês. Onde eu estou precisando melhorar, onde eu estou crescendo, onde eu estou evoluindo, né? Então, é bom quando você faz essa análise, essa investigação consigo mesmo, né, digamos assim. Quando você cria esse cenário, essa visualização, digamos assim, e você vai criando metas diárias, porque isso vai te motivando também. É bem semelhante com as recompensas, porque são metas. Quando você vai cumprindo, você vai se sentindo muito mais confiante, muito mais capaz, você não desiste no meio do caminho. E isso é muito bom, até mesmo para o seu desenvolvimento pessoal. Você vê que você é capaz, que você está conseguindo. Isso é muito bom e é uma ótima forma de você continuar estudando, de você não desistir no meio do caminho. E para finalizar, galera, também para o vídeo não ficar tão longo, quinta e última dica é você dividir essas tarefas em partes menores. Então eu sei que, por exemplo, na faculdade eu tenho um livro muito grande, a professora passa um livro de 50 páginas. Se eu sentar para ler os 50 páginas logo de cara e fazer um fichamento desse livro, vai ser muito difícil, vai ser muito maçante. Então o que eu faço? Eu divido essa atividade em partes menores. Então eu penso assim, bom, se eu tenho 50 páginas para ler, vou dividir em 5, então vai ficar 10 páginas, né? Então eu divido no meu dia, né, para ler essas 10 páginas separadas, né, com intervalos, relacionando também com a primeira dica. Então quando eu divido em partes menores, eu consigo cumprir com as minhas obrigações. E eu vejo a atividade de uma maneira muito mais leve, muito mais fácil de se fazer. Porque tá ali, né? Eu dividi. Então fica muito mais tranquilo também. E é uma ótima forma de você estudar de uma maneira muito mais prática, muito mais estratégica também. Quando você divide suas atividades. Mas, né, em partes menores, no caso.
Mas no geral é isso, meu povo. Eu acho que com essas 5 dicas deu para vocês entenderem um pouco também como funciona toda essa questão de estudar de uma maneira muito mais prática, muito mais inteligente, muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais fácil, né? Sem tanto desespero. Como eu sempre digo também, estudar não precisa ser algo maçante, algo chato. Só precisa ter métodos de estudo que são práticos, que são eficientes e que funcionam para você, né? É claro que vão ter dicas, que vão ter macetes que às vezes não se encaixam muito com sua realidade, com a forma que você estuda, mas o ideal é que você realmente conheça essas dicas e que a partir disso vocês possam encontrar os melhores métodos, as melhores formas de estudo para vocês inserirem no dia a dia de vocês. Mas no geral é isso, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, fala aqui nos comentários, que eu estou respondendo vocês. E aproveita e deixa aqui nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.